Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Incol Pod. E aqui no Incol você pode. Vamos para mais uma chamada, Aline? Bora, sala aberta. Chegou o momento da gente falar de forma leve e descomplicada sobre experiências, histórias, assuntos vividos pela galera de TI. Então, pega o seu fone, se ajeita aí no sofá da sala, no banco do seu carro. Se tiver na academia, corre pro cardio, onde quer que você esteja, vem com a gente para mais uma chamada. E o nosso tema de hoje é construindo soluções tecnológicas com equipes de multiculturalidade. E é isso, gente. Sabemos que construir soluções é um baita desafio. Envolve custo, prazos, qualidade, prós e contras. E imagina você fazer isso com pessoas de vários países. Não é mesmo, Aline? Isso é um desafio e tanto. Com certeza, eu acho que depois do período pandemia, onde a gente aprendeu a trabalhar home office, parece comum, né? O nosso home office ele segue vive e forte. Mas a realidade é que se as pessoas não estiverem dispostas a fazer ele acontecer, é um assunto que volta e meia ele é questionado pelas empresas, né? E quando a gente fala de multiculturalidade, se o negócio da empresa estiver envolvendo equipes com esse perfil, a coisa só anda Se tiver um se equilíbrio, né? tiver um equilíbrio e faz o negócio crescer, né? Então, é a importância de fazer a multiculturalidade fluir dentro dos times técnicos. É isso aí. E o nosso convidado de hoje foi exposto isso há muito cedo. Então, ele vai trazer as variadas perspectivas entre soluções e equipes de vários países ali envolvidas. Nosso convidado de hoje é um cara novo. Eu acho que ele iniciou, acho não, né? Eu sei que ele iniciou a carreira no desenvolvimento, teve uma ascensão muito rápida. Hoje ele é um líder técnico e lidera equipes de várias nacionalidades. Vamos chamar É ele? isso. Pós-graduado em engenharia elétrica com inteligência, com ênfase em inteligência artificial. É ele, seja bem-vindo, Gustavo Viana. Conhecido como Sidão. Olá, obrigado. Queria agradecer primeiro a participação de vocês. E, começando um pouquinho falando de mim, hoje eu tenho 27 anos, já me formei em mestrado, tenho um foco nessa parte de liderar a equipe do Brasil, no caso, e fazer essa comunicação com a Suécia, que é a nossa matriz, né? Então, é um desafio e tanto. Então, eu queria estar aqui para compartilhar um pouquinho com vocês a minha experiência e um pouquinho da parte técnica, mas acho que o que vale mais é a experiência em si mesmo. Tá. Pra gente começar aí falando um pouquinho dessa sua bagagem, conta pra gente um pouquinho da estrutura e da organização hoje desses times, como é que funciona, o que é o Brasil e o que tá fora. Vamos dizer assim, hoje no Brasil a gente tem soluções locais e os times locais atuam nisso, tá? Por que eu falo que eu trabalho no time global? Porque as aplicações que nós temos, que a gente suporta, elas funcionam nos países da Europa e um pouquinho na Ásia, que vai entrar agora, e a maioria deles não funciona tanto no Brasil, porque no Brasil a gente tem soluções locais, tá? Por quê? A lógica do negócio do Brasil é um pouco diferente do resto. Imposto, o processo em si, a planta Brasil é uma só, na Suécia é separada pela cidade, então tudo isso é diferente. Então, por essa necessidade, a gente tem que ter soluções locais e soluções globais. Tá? E hoje você lidera soluções do Brasil? Não, hoje é solução global. Então, hoje, você comentou um pouquinho de home office, vou puxar um gancho aqui. Teoricamente, eu não precisaria ir para o escritório, porque eu trabalho full para a Suécia. As soluções são de lá. Então, não faria sentido eu ir para o escritório. Mas por causa das leis, eu tenho que cumprir isso, e hoje eu vou 2 vezes por semana para o escritório. Mas, respondendo a sua pergunta, não tem nada a ver com o Brasil. Até porque hoje, a solução que eu trabalho, acredito que, sei lá, 15 pessoas utilizam aqui no Brasil hoje. A maioria não utiliza. Então, é algo bem, bem externo mesmo. E como foi esse seu primeiro contato com o time de fora? Então, como se iniciou esse contato? A partir do momento que você entrou em soluções globais, você começou a ter esse contato. Como que funcionou? Qual é a frequência que você
precisa falar com eles? Como que é a dinâmica disso? Eu comecei num time local, né? Depois de um ano eu fui efetivado. E aí eu trabalhava suporte à fábrica. Nesse momento que eu fui efetivado, surgiu essa vaga, time global. E só que eu não pude ir porque eu era uma peça-chave na equipe que eu estava, então eu não consegui ir. Aí um ano e meio depois acabou surgindo a mesma vaga, e aí eu fui. Tinha mais ou menos 19 anos. O engraçado é que quando eu fui, mais ou menos um mês e meio depois eu já estava viajando para a Suécia, porque a gente já ia ter esse encontro. Então, assim, foi bem desafiador. Porque naquela época eu não tinha um inglês muito bom. No entanto que eu comecei a fazer inglês particular porque eu já almejava isso, de você subir na carreira e tentar fazer alguma coisa mais internacional. Até porque os desafios também internacionalmente são um pouco maiores devido a essa multiculturalidade. Então, foi o meu objetivo. E aí, nessa primeira vez que eu fui para a Suécia, eu fui num período bom, tava verão, então foi em meados de julho aí, alguma coisa assim. Então foi bem legal assim no começo, porque tudo era novo, era a primeira vez que eu tinha viajado para fora do país também, viajado sozinho, sem meus pais, etc. E tinha 19 anos, né? Não tinha nem me formado ainda também. Ah, mas em termos de experiência, assim, foi um pouquinho de baque, porque você vê uma cultura totalmente diferente. É uma cultura nórdica também, que não é uma cultura americana que a gente está acostumado a receber, certo? Então foi bem desafiador, assim, você começar uma comunicação com eles, sendo que você não tem um inglês muito bom, você não tem uma expectativa, você não sabe a expectativa que eles vão receber você na hora de você falar alguma coisa errada, você dar uma opinião também, porque a cultura é diferente. A gente tem uma opinião aqui, eles têm uma opinião totalmente diferente lá. Ou às vezes a opinião bate. A confiabilidade também. Então foi bem legal, assim, na primeira vez. E foi bem tranquilo também. Da mesma forma que eu tava com medo disso, fui bem recebido pela equipe de lá. Até porque a maioria não são suecos, todos suecos. Então você tem diversas culturas, pessoas que vieram de fora e foram morar na Suécia. Então, um pouco parecido, eles passaram os mesmos desafios. Então foi bem mais tranquilo, assim. E eu tava respaldado por outras pessoas do meu time, né? Naquela época. Eu era desenvolvedor pleno, se eu não me engano, e tinha outros sêniores indo comigo, tinha o meu chefe também indo comigo. Então foi bem tranquilo. Era uma pergunta, né? Quando você foi, você já foi nesse papel, né, de líder técnico? Não. Ou você foi crescendo dentro desse time multicultural? E como foi a aceitação lidando com a multiculturalidade, né? Esses culturas diferentes das pessoas, né? Como é que elas te observavam em relação a isso, né? Como é que foi esse crescimento? Certo. O desafio já começou na entrevista, porque quando eu fiz a entrevista, tinham 2 vagas e eu acabei não indo muito bem na parte de inglês. Então, o que aconteceu? Meu atual chefe pegou a vaga de Scrum Master para trabalhar 50% Scrum Master, 50% desenvolvedor, e meio que abriu uma vaga a mais. Então, eu passei ali porque eles me ajudaram aqui do Brasil. E eles não estavam tão confiantes com relação ao meu inglês. Passei tudo certo. Fui como desenvolvedor pleno. No começo não era líder técnico, nem sabia o que era direito isso. Né? Eu só estava desenvolvendo ali, estava fazendo meu papel. Ah, depois que eu entrei na equipe, esse um mês e meio fui para a Suécia. Lá eu já comecei a fazer um network para começar a me aproximar das pessoas. Porque eles precisam ter uma confiança em você. Então, tem que ter essa relação, tem que começar. Se você não pode chegar fazendo sem avisar eles ou conversar para eles poderem entender também, porque eles, como eles são a matriz, né? Então a gente tem que ter essa malícia e ir alinhando primeiro antes de sair executando, né? Mesmo que a gente tenha um poder aqui no Brasil, é sempre bom alinhar as coisas que a gente está fazendo. E é um dos problemas que a gente tem hoje de comunicação, né? Que é por conta do fuso, etc. Bom, com relação à ascensão aí, que também, que eu acho que eu fugi um pouco da pergunta, mas eu fui ganhando confiança. Então, conforme foi passando o tempo, eu fui me aproximando mais deles, puxando mais atividades.
Não vou dizer que foi uma coisa boa, uma coisa ruim, mas pessoas foram saindo do time, foram abrindo vagas e oportunidades para mim também. Então, dessa forma, eu fui ganhando a confiança deles. E aí também que a gente não vai acabar entrando no tema, né? Mas, e aí foi que eu comecei a ser o cara responsável pela parte elétrica, o BEV, né? Do Brasil. Que é uma parte do Brasil, não, né? Na Europa, né? No Brasil nem se fala ainda nada. Então, foi dessa forma que eu fui ganhando a oportunidade. Então, oportunidade das vagas e oportunidade própria do meu trabalho, puxando os assuntos, indo atrás. E me conta um pouquinho como que foi esse processo para você e quais as principais dicas que você daria para essa criação do relacionamento Uhum, com essas pessoas de fora. Então, como foi essa construção desse relacionamento até mesmo você ganhar confiança? Visto que, olhando para o início, agora eu acho que com certeza agora, na verdade, isso já tá sanado, mas o inglês para você talvez o início podia ser uma barreira sim. e até reverter isso, talvez tenha algo que apoiou nesse relacionamento. Então, assim, o que você entende que foi a base para você criar esse relacionamento com Uhum. as pessoas de fora? Olha, eu acho que respeito é a primeira coisa. Então, antes de mais tudo, você tem que respeitar a cultura deles, porque eles são diferentes. E eles vão te respeitar também, porque eles passaram, no caso do meu time de pessoas que vieram de outros países, passaram pelas mesmas coisas, certo? Com relação, acho que o inglês é a primeira step aí, porque você precisa ter confiança no seu inglês. Não quer dizer que seu inglês vai ser perfeito, não quer dizer que o seu inglês tem que estar nos trinques ali na hora de falar, não quer dizer que você não vai errar. Mas você tem que ter confiança e tentar passar a informação para eles, assim como você entender a informação que eles estão te passando. Dado essas duas coisas, é só o seu trabalho, é fazer o que você faz aqui no Brasil. É, uma coisa interessante que todo mundo me pergunta é, mas eles veem os brasileiros como pessoas que não trabalham muito, ou pessoas que não são boas, pessoas que fazem gambiarras, né? A palavra se dita. Muito conhecida essa É, palavra. gambiarras. Nem conseguimos que a E, gente deu risada. e não, por sinal, eles gostam do nosso trabalho. É bem visto lá fora, da forma que a gente é muito flexível, que a gente consegue entender o contexto, que a gente atende as necessidades do tempo, né? Que às vezes tem alguma coisa que está acontecendo ali, você precisa atuar, etc. Então, assim, a gente tem uma boa fama lá fora, pelo menos na parte de desenvolvimento e pelo menos na Suécia, né? Que eu também não posso falar por tudo, né? Então, é relacionado a isso. Então, eu acho que eu respeito o inglês e se você for uma pessoa proativa, que corre atrás, que tenta entender e pede ajuda, também. E transparente. Eu acho que você tem que ser bem transparente na hora de pedir ajuda ou na hora de dar um feedback ou na hora de receber um feedback também. Então, acho que a Eu transparência é muito legal. vou pegar um gancho na sua fala. Eu acho que a humildade, né? Esse respeito que você menciona é a humildade de alguém de fora chegar, não naquele momento, mas você ganhou com esse respeito. Você lidera hoje esse time local e você lida com uma solução que é da região deles, né? Sim. E você ganhou esse respeito. Então, a humildade, a empatia, ter essa transparência na comunicação é que né, te ajudou a ter essa ascensão Sim, de sim. carreira. Foi um bom gancho que você falou de se aproximar, porque, querendo ou não, a gente tem um turnover muito grande aqui no Brasil, de pessoas que entram e saem nas equipes. Então, imagina, você ganha a confiança ou você ajuda uma pessoa do seu time, no caso eu estou liderando esse time. Você ajuda essa pessoa a ganhar um conhecimento e adquirir essa confiança deles, dá um ano, sai. E aí, para você fazer tudo de novo, ter esse trabalho tudo novamente. Então, quando eu entrei, e aí eu fiquei mais ou menos uns 2, 3 anos como desenvolvedor, sênior, normal. E aí, o meu chefe, que era o responsável que fazia essa função hoje, ele acabou virando chefe de liderança de outras equipes e eu subi para como se fosse esse líder técnico, que é o coordenador, vamos dizer assim, né? E nesse período, ficou na equipe só eu e mais uma pessoa. E aí faltava mais 4 posições ou 3 posições. Então eu precisava trazer mais 3 pessoas, adquirir o conhecimento da tecnologia, da parte de solução e ganhar a confiança deles. Então foi um pouco difícil aí, foi um pouco depois da pandemia
que na pandemia o mercado de TI deu uma mexida bem grande aí, né? Então, foi bem desafiador nesse período. Eu imagino, porque você estava ali, querendo ou não, você já estava um bom tempo na equipe, eu acho que aquela primeira fase inicial e automaticamente também facilitou você assumir essa nova posição, então acho que você assumiu uma nova posição já com uma boa bagagem, só que aí você assumiu uma nova posição num cenário novo, ou seja, você estava ali tendo que reconstruir a equipe, então você estava assumindo um cargo novo com vários desafios de uma Exato. equipe nova. E isso é muito. Realmente é muito desafiador. E a pandemia realmente mexeu muito com a gente. Como que é esse processo, né? Essa montagem? Como que você se viu nesse momento em que você estava montando praticamente ali um time do zero Uhum. e você conseguiu manter aquela confiabilidade que você já vinha por 3 anos lidando e trazendo toda essa estabilidade? Você sentiu que nesse momento que você estava montando uma equipe, você conseguiu equilibrar isso de uma forma que acabou fluindo? Ou você entende que você se sentiu ali que você precisou talvez reconstruir até uma relação, porque você ainda estava, né? Porque você, talvez alguma coisa tenha ficado para trás. Como que você enxergou esse momento? Uhum. Olha, eu usei como referência a formação do time. Então, o time foi formado por 4 pessoas, eu não estava nessa época. E eu usei a troca de experiências que meu chefe me passou com relação a isso. Ele era parte do time, não era chefe na época, mas ele sofreu e passou por essas experiências, porque no começo não existia o time, era tudo novo. Então, teve bastante choque de diferenças, de opiniões e aconteceu algumas discussões. Então eu usei como referência isso daí para começar a estruturar o time novamente com a ajuda do meu chefe. Então, como meu chefe já tinha passado por essa mesma experiência de reestruturar a equipe, ele foi me auxiliando. Até porque assim, foi meu primeiro papel de gestão. Não é uma gestão, mas é uma gestão mais técnica. Então, foi o meu primeiro papel de gestão em si. Então, isso me ajudou bastante, tá? E ele foi me guiando, etc. E aí, pela ajuda das viagens que a gente tem para a Suécia, isso facilita muito, porque, cara, é diferente você trabalhar home office e ver o cara. Às vezes, tem pessoas que até abrem a câmera, mas às vezes nem abrem a câmera, né? Então é pior ainda. Então você não conhece a pessoa como se você estivesse trabalhando com um bot ali, velho. Supondo. Parece que a sensação é que o face-to-face quebra paradigmas, né? Quebra barreira, abre portas. Exato. Você parece que dá uma carinha pra pessoa, por mais que você veja ela, até por câmera, quando você olha ao vivo, você fala assim, nossa, nem... É diferente do nem que eu parece... imaginava. A gente cria uma imagem mental, né? A gente idealiza as pessoas na nossa cabeça. Exatamente. Hoje, qual é a frequência que você vai pensando aí no ano pra Suécia? Olha, a negociação com a Suécia foi de 2 vezes por ano, com frequência de 20 dias. A gente tá com cada viagem. Mas agora a gente tá tentando aumentar mais. Eu fui agora, nessa última vez, foi 1 mês. E provavelmente em setembro eu irei de novo. Então, a frequência, teoricamente, vai ser 2 vezes por ano, 1 mês cada vez. Tá, e agora eu vou... Como que é a gestão... Porque quando você tá lá, ok, né? Não temos esse problema. Mas como que é a gestão do fuso horário? É isso que eu ia perguntar. Você tirou... Você tirou a pergunta. Tirei. Roubei sua pergunta. Como que é a gestão do fuso horário? Porque 2 vezes ao ano você tá ali próximo desse time. Mas e o restante desse tempo? Como é que você gerencia isso? Olha, a gente tenta sempre focar no período da manhã, né? Porque manhã aqui é tarde lá. Então, a gente tenta começar a trabalhar 8 horas, é o que a gente faz. E sempre que possível, discussões na parte da manhã, porque você tem a relação. Óbvio que a gente tem que desenvolver, né? Então a gente prioriza fazer o desenvolvimento na parte da tarde, que é quando eles não estão trabalhando. E tem as deles diárias, né? Então a gente faz as reuniões de manhã, faz a dele de manhã, trabalha na parte da tarde, no outro dia, se tiver alguma dúvida, algum problema a ser solucionado, a gente comenta de novo na dele. Então é dessa forma que a gente trabalha. Só que, pelo fato de a gente não estar dia a dia ali, e acho que também é um problema do home office em si, né? A informação às vezes não acaba chegando em você. Por quê? Às vezes você está trabalhando junto lá com eles, você chama e conversa ali pessoalmente, né? E às vezes o fato de você conversar pessoalmente
você acaba até esquecendo mesmo de mandar uma mensagem e avisar alguém que deveria ser avisado. Então, pelo fato de você não estar lá também, às vezes a informação se perde no caminho. Por isso. Ou chega atrasada, entendeu? Então acaba complicando um pouco a situação. Isso é algo que vocês têm que lidar, porque não tem como, né? O espaço físico é diferente. É como se a equipe tivesse parte num lugar, parte no outro. E eu te entendo isso, porque eu trabalho hoje com. Meu time não é de fora, não é de outra cultura, mas é de um outro estado. E realmente, quando você tá lá dentro, inserido dentro do ambiente do escritório, com aquelas pessoas, você acaba visualizando o que tá acontecendo. Quando você tá de fora, você tem que identificar de outras formas. E realmente é muito. Acaba. É um lado complicado, mas que a gente vai lidando. E é algo que o home office deu aquela intensificada. Né? Com certeza. De você ter que lidar com isso. Então, assim. Vocês praticamente ali, o tempo que vocês têm acaba sendo pela manhã e à tarde ali fica o desenvolvimento. Vocês têm quando precisa fazer algum plano de overtime ou hora extra? Como é que funciona quando vocês têm algum problema ali que precisa ser extra aquelas janelas ou não? Vocês priorizam resolver pela manhã se tiver algum problema para resolver junto com a equipe que tá fora? Olha... Se já aconteceu, né? Alguma situação não, dessa. sempre acontece, não tem como. Vira e mexe, dá uns probleminha, né? Exatamente. É um deploy que às vezes não sai como esperado. Enfim. Sempre tem um erro em Sempre. produção. Sempre. Olha, eles... Como posso te explicar essa pergunta, essa resposta? Se há alguma coisa que o Brasil pode atuar, só o Brasil pode atuar, a gente atua. A gente tem essa liberdade hoje. E se a gente precisa de alguém da Suécia, a gente foca em não deixar esses problemas acontecerem. Por exemplo, a gente tenta fazer o mais cedo possível um deploy. A gente faz o deploy no ambiente de staging primeiro, faz os testes. Então a gente tem um controle de fluxo que faça com que isso não aconteça. Para não fazer as coisas com pressa. A gente até brinca que um pouco o jeito de sueco é um pouco mais devagar, né? Mas eles focam muito na qualidade, para que isso não aconteça. Quando acontece, eles trabalham sim, não tem problema de ficar até um horário até um pouco mais tarde em resolver o problema, mas é algo que eles focam muito mais na qualidade de vida deles do que nessa parte de ficar fazendo hora extra para solucionar algum problema. Então, se esse problema ocorre, na próxima vez provavelmente não vai ocorrer e não vai ocorrer nunca mais, porque eles tentam solucionar o problema pela raiz. É um trabalho preventivo, Exato. né? Muito legal, né? É interessante, eles usam a qualidade e associam ela à qualidade de vida. Mudando agora um pouquinho, aí eu acho que eu vou mudar um pouco até o foco do que a gente estava falando. A gente estava falando de problemas ali. E como que é essa rotina quando você tá lá com eles no ao vivo, né? Essa rotina de escritório, como que você faz esses horários? Você acaba seguindo... Entendo que você deve seguir os horários deles lá certinho. Dá essa diferença de horário para você de quando você vem... Né, quando você viaja, vem e volta pro Brasil. Como que é essa dinâmica do escritório mesmo com eles? Essa dinâmica é muito parecida com o que a gente tem aqui? Como que funciona isso? Olha, é bem parecido com o que a gente tem aqui. Sei lá, eles começam um pouco mais cedo que a gente, né? Pelo menos eu não gosto de começar às 7 horas da manhã pra trabalhar, né? Eu começo um pouco mais tarde. Mas eles normalmente começam esse horário e vai até 4, 4 e meia. Eu sempre recebo muito elogios, assim, das pessoas, porque... Principalmente do pessoal que é mais gerencial. Então, um PO, um Scrum Master. Porque eles são as pessoas mais comunicativas, vamos dizer assim, né? Então, a gente acaba conversando mais lá. E eles falam que o ambiente muda, é um ambiente mais alegre, a gente conversa mais, a gente puxa mais assunto. Porque entre eles, a cultura sueca é uma cultura um pouco mais fria, né? Então, a gente sabe disso. Então, a gente acaba forçando eles a entrar um pouquinho no jeito brasileiro. E isso fica bem legal em lá. E nas vezes que eu vou também, a gente faz atividades juntos, sai pra jantar, vai jogar sei lá, no shopping, jogar boliche, vai num barzinho. Então, é diferente, coisa que eles às vezes não fazem entre eles, entendeu? Então, a gente acaba mudando um pouco o ambiente lá, de um jeito bem positivo, né? Positivo. Pegando esse trecho, né? Ela incentiva você a levar esse tipo de comportamento para esse time? Porque
essa questão da multiculturalidade, vocês estando em lugares diferentes e para eles te receberem e aceitarem a questão do respeito que você falou, né? Eles te verem numa forma respeitosa e você causar esse ambiente diferente para eles, a empresa ela entende, ela incentiva esse movimento? Olha, o movimento em si de você levar a cultura do Brasil, eu acho que é do brasileiro. Acho que não está relacionado à empresa, né? Mas eu acho que o fato de você viajar como desenvolvedor, eu acho que é muito raro hoje na empresa no Brasil, algum desenvolvedor normal, sênior, viajar para fora para fazer networking e planejamento de projeto. Não faz sentido. É coisa que dá para você fazer home office e tem um custo para a empresa, né? Então, Exato, eu acho que o gancho é esse, né? Tipo, é um custo que às vezes a empresa fala assim, cara, eu não preciso dispor desse custo. Dá para eu fazer esse trabalho à distância. Mas o fato da multiculturalidade e o seu papel influenciando diretamente no negócio daquela região, cara, eu acho isso super legal, assim, eles incentivarem e levarem vocês até lá e proporcionarem esse ambiente ao time, né? Eu acho que isso agrega muito valor à entrega final. No final das coisas, a dinâmica entre vocês, ela muda. Ela muda. exato. E esse time hoje que você gerencia, que tá lá, as pessoas são de lá ou são pessoas que acabaram indo para aquela região? Ou são todas nacionais de lá, nascidas lá? Ou vêm de vários lugares do mundo? Olha, assim, só para também deixar claro, eu gerencio só do Brasil. Não, eu faço a ponte com a Suécia, lá é eles que se gerenciam lá, né? Mas é do mundo todo, assim. São pessoas que nasceram lá, que às vezes têm, por exemplo, que foram para a Suécia desde pequenininho, desde pessoas que foram maiores, pessoas suecas mesmo, então é do mundo todo. Eu tô falando de russo, sueco, indiano, sei lá, alemão, polonês, italiano, também no meu time, esloveno. Então é assim, é muita cultura para um lugar só. É bem legal. E conta pra mim, acho muito legal esse incentivo das empresas. Eu queria entender um pouquinho, você falou logo no comecinho da nossa conversa, né, como que foi o inglês pra você. Conta um pouquinho dessa trajetória do inglês e o que que você fez pra ir ganhando força nisso e conseguindo usar o inglês ao seu favor para que você consiga atingir seu maior objetivo, que era o network. Eu acho que para um network é uma das coisas que a gente vai precisando e andando um step por vez, mas a gente vai precisando evoluir. Conta como que foi um pouco essa trajetória do inglês e o que que você fez para você ir ganhando força nisso. Olha, tudo começou quando eu entrei como estagiário. Eles têm um plano de que você faz um mês de integração entre as áreas de TI e no final apresentam um projeto em cada semana. Em uma dessas semanas a gente teve que apresentar o projeto em inglês. Então, logo no começo eu falei, eu preciso procurar ajuda porque meu inglês não tá nesse nível. É diferente você ter um inglês que você consegue pesquisar, você consegue escrever, você consegue entender uma série. Mas na hora de falar, você precisa ter o poder de persuasão ali e passar a informação, né, pra pessoa. Então começou tudo com isso. Fiz a apresentação, não foi muito bem. Eu falei, preciso correr atrás. Aí fui atrás de um professor particular de inglês. E logo quando eu comecei a trabalhar, e aí eu fui descobrindo dessa vaga, desses times, que não são só o meu time, tem vários times que são times globais. Eu falei, achei um negócio legal, vou focar nisso. E aí eu comecei a fazer com inglês particular, com essa professora. E depois que eu passei no time, nessa vaga desse time, o meu chefe começou a forçar um pouco mais a barra em fazer apresentações. Eu mesmo, você tem que se forçar, não tem como. Você tem que procurar a falar. Se você não falar, você não perde a vergonha, você não perde o medo de falar. Então, você tem que colocar você em risco em algumas situações. E porque tem pessoas que às vezes acabam não fazendo isso por causa de medo, né? A empresa acaba fazendo isso também por você. Eles buscam isso para você se desenvolver. Então foi bem legal assim que a empresa me ajudou nesse caso e também eu mesmo comecei a correr atrás e
e fazer essas coisas. É importante, porque o inglês é muito a vivência, né? Eu vou falar uma experiência minha. Eu sofri um pouco isso, porque fiquei um mês em Malta para estudar inglês, estudei, e quando eu voltei, eu sabia que eu ia voltar para um projeto internacional. E eu voltei e tremi na base. Já tava um mês falando, mas eu tremi na base. Pedi, inclusive, para sair do projeto. E aí meu gestor, não, você não vai sair, vai continuar a estudar inglês, vai achar aqui no Brasil e vamos insistir. E foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque é nessa insistência que a fala ganha força. Se você não faz essa insistência, você não consegue sair do lugar. E foi, parece que abre o livro, né? Abre a caixa de Pandora lá e você na se real, sente livre. É um preconceito que a gente coloca, é nosso mesmo, né? Porque quando Principalmente você os brasileiros, interage, viu? porque quando a gente interage e a pessoa ela tá recebendo a informação, cara, ela para ali, ela tenta te entender, né? Sim, sim. Ela dá uma segurada em velocidade, então é um preconceito que a gente coloca mesmo ele. E outra, no meu caso, o inglês dele não é a língua oficial, a língua principal. Eles Então, também estão na mesma situação. Eles têm os mesmos, obviamente que eles têm mais oportunidade de estudo do que a gente, por ser um país desenvolvido, mas a língua não é oficial deles. Então tem gente que acaba, eles cometem erros também, a gente comete erros. E eles vão entender também da mesma forma que a gente entende. Então assim, é um jogo que você vai brincando ali e no final todo mundo se entende. É basicamente isso. Lá no escritório, eles falam a língua deles nativa lá, ou geralmente acabam falando inglês por ter outras pessoas que não são nativas da Suécia? Olha, tem um respeito do lado deles e um respeito nosso também. Eu acho que quando você tá conversando, eu e você, ok, falar em português, o assunto não é relacionado a eles, e é bem legal se você manter o respeito e não fala o nome deles. Por quê? Se você fala o nome deles em português, aqui a gente conversando, você pensa, o que eles estão falando de mim? Eu não tô entendendo nada. Então a gente tenta tomar esse cuidado, eles também tentam tomar esse cuidado na hora de mencionar a gente ali quando não está falando inglês. E sempre quando a gente tá numa reunião, eles estão conversando em sueco. Eu entro, por exemplo, eles automaticamente já trocam pro inglês e começam a falar. Então, assim, tem um respeito bem grande entre ambas partes aí, pra evitar esses pensamentos errados, vamos dizer assim. Eu costumo, quando eu preciso realmente falar em português numa call que eu tô com uma pessoa que não fala, eu realmente peço um minutinho e explico por que eu vou mudar pra outra língua. Exatamente. Pra que eles também não achem que, tipo assim, por que ela vai falar em português aí? Às vezes eu falo, vou. Inclusive, uma vez eu tava com um menino americano e aí eu falei uma palavra, só que a palavra em inglês e a palavra em português é muito parecida. E aí ele quis responder e eu tava no meio do caminho, ele entendeu. Eu falei, não, peraí, espera um minutinho. Que aí eu tava tentando explicar pro menino que o menino falava. Nossa, foi uma confusão esse dia. Eu queria escutar de vocês um cenário assim de apuro. Passei um apuro no meu expediente, aqui no meu ambiente de trabalho, por conta do idioma. Tem um caos. O meu era a palavra período, era sobre abrir o período no SAP. Só que período e período em inglês é muito parecido. Então ele entendeu quando eu falei em português. E aí ele, precisa isso. Só que eu tava tentando explicar uma outra coisa pro menino em relação a isso, entendeu? O período pode ser aplicado a tantos contextos. Exato. Aí foi um caos. Aí eu tive que falar em inglês, responder ele. Aí eu perdi o que eu tava falando em português. Aí chegou uma hora que eu já não sabia mais com quem que eu tava falando. E nem o que estava o que eu tava falando. Mas e você já teve alguma situação parecida, assim? Olha, acho que não, porque o idioma em sueco é totalmente diferente. Não tem, né, parecido com nada. Então, é outra coisa. Não dá pra ter esse tipo de confusão. Você nunca teve que fazer uma tradução Olha, pra alguém que não falava aqui do Brasil? como assim? Por exemplo, assim, você tá numa call com suecos, mas inseriu alguém do Brasil que consegue ouvir, escutar, mas a pessoa não fala. E você teve inglês, que no falar caso, né? pra ela em inglês. Nunca teve essa não situação. teve. É porque eu vivo muito isso. Consultoria, né? Não tem como. Teve uma vez que eu entrei numa call e a gente tava com um menino da Espanha. Falando isso. E aí a gente tava falando inglês, e aí eu pedi um minutinho pra ele pra falar em português, mas com certeza ele entendeu, né? O português. O português. Só que tinha outras pessoas ali, aí ele ficou esperando quando eu voltei e falei com ele, mas porque eu tinha que falar com o menino mesmo que não falava Olha, eu inglês. acho que depende, viu? Porque no meu time também tem um que ele não é, assim, ele é espanhol, mas ele foi bem pequenininho pra Suécia, tá?
Mas, assim, eu já cheguei e perguntei, falei, meu, você entende quando a gente fala português? Às vezes você fala alguma coisa, né? Sei lá, você tá brincando, falando alguma coisa, né? Alguma besteira. Aí ele, mais ou menos, mas quando vocês falam rápido, eu não entendo. Eu falei, então tá bom, então. E é o inverso, né? Se eles falarem o espanhol rápido, A gente também não entende. a gente entende espanhol. Mentira, se eles Não não entende. quiserem que você entenda, você não vai entender. Eles vão falar super rápido e você fala, cara, Exatamente. essa palavra eu não entendi nada. Mas há essa facilidade de você, às vezes, falar uma palavra pausada e aí eles automaticamente já entenderam o que Uhum. você falou. Que legal. Então, você trabalha com um cara na Suécia, mas que é espanhol e foi pra lá bem cedo. Tem bastante. Tem uma indiana também que foi pra lá. Tem um russo que foi recentemente, mas ele já foi novo pra lá, pra Suécia, por causa do trabalho em si. Então, acontece. A Suécia recebeu bastante gente estrangeiro, tanto refugiados quanto pessoas, assim. Então, ela é bem aberta pra receber esse tipo de pessoas. Mas tem bastante cultura na Suécia. Não parece, mas tem. Eu vou mudar um pouquinho o trajeto do nosso papo, porque a gente, né, óbvio, as pessoas sabem que às vezes a gente faz um bate-papo antes pra te conhecer. E aí teve um episódio que você contou pra gente de uma dificuldade que você passou em uma das viagens, né? Uma dificuldade mesmo emocional ali Uhum. de ter que lidar com uma cultura diferente estando sozinho. E você falou, né, dessa transição das pessoas. Tem uma indiana, tem um espanhol. E eu acho que essa dificuldade que você comentou com a gente que passou, não acho que ela seja um cenário que só aconteceu com você. É algo comum e as pessoas não falam sobre isso. Uhum. Você quer comentar um pouquinho sobre isso? Claro, claro. Bom, acho que a primeira vez que eu fui já tive um impacto. Mesmo que eu fui no período de verão, que é um período parecido com o do Brasil, assim, né? Sol, etc. Na segunda semana, assim, já deu um impacto em termos de cultura. Porque, querendo ou não, você quer falar português, que é só língua nativa. E você sai na rua, você não escuta nada, várias inglês, enfim, outras línguas, sueco. E às vezes você quer falar português, quer escutar o português, parece que você não tá em casa. Então, na primeira vez, eu já senti um baque. E agora, recentemente, eu fui, eu ia ficar sozinho lá por um período. Acho que foi uns 3 meses, mais ou menos, que eu ia ficar. E aí acabei, tava passando por várias dificuldades pessoais também aqui. E quando eu fui pra lá, sozinho, tava frio também, tava começando a parar de nevar. E aí teve um episódio de ansiedade lá. Então isso foi difícil, bastante. Eu tive que voltar até não conseguir ficar lá. Mas é um negócio que, depois conversando com as pessoas, tanto brasileiras ou outras pessoas que foram morar lá, até com a minha psicóloga, ela falou, não, eu atendo diversas pessoas que já foram pra lá e acabaram tendo esse choque na hora de se adaptar, na hora de entrar na cultura. E eu falei, mas meu, nunca tinha ouvido isso. Então as pessoas não comentam normalmente, né? É uma coisa mais pessoal, né? Normalmente você vai comentar com o pai, uma mãe, uma namorada, esposa, etc. Você não vai ficar abrindo essas coisas, né? E até porque esses problemas de ansiedade é um negócio novo, né? Recentemente, aí depois da pandemia, alguma coisa assim, acabou surgindo com mais força, né? Mas foi um período meio um pouco difícil, assim, que quando você precisa de algum serviço deles, a gente acaba ficando. Você já tem a barreira do inglês. Então, imagina que você vai no médico, tem que explicar o que você está sentindo em inglês. Já tem esse problema. E aí tem o problema que às vezes o médico não tem um inglês tão bom, porque ele é um médico, vai atender normalmente sueco. Então aí fica esse jogo de comunicação. E você não tá bem, precisa ser atendido, você não vai receber o mesmo atendimento que você recebe no Brasil, com a mesma atenção, pelo fato da cultura deles ser um pouco mais fria. Aqui no Brasil você vai no médico, você é bem recebido, vocês vão tirar todas as medições do seu corpo, etc. Lá não, então, além da cultura ser diferente, nessa parte médica, de medicina, que eles acabam fazendo com que o corpo em si melhore sozinho. Então, normalmente, você vai no médico, eles vão pedir pra você, vai pra casa descansar, tira uns dias de folga e seu corpo vai melhorar. E às vezes, aqui no Brasil, não. A gente vai no médico que quer alguma coisa ali de imediato, né? Que funcione. Então, juntando tudo isso aí, acho que causou esse cenário meu aí tive que voltar pro
pro Brasil. De ansiedade, né? É. Você falou, é algo que ficou mais latente pós-pandemia. Na verdade, eu acho que a gente deu um nome Foi falado, né? sentimento, né? A gente começou a falar sobre isso. E E as empresas também, né? Começaram a falar sobre isso. Não só as pessoas, mas as Exato. empresas também começaram a falar. E começaram a respeitar esse tipo de situação. E o fato de você estar fazendo, tá longe da sua casa, daquilo que é familiar para você, eu acho que é muito importante você ter esse acolhimento, esse respeito que você comentou em relação ao time, né? Uhum. Por mais que não estivesse próximo da sua família, mas você não estava completamente sozinho, né? Uhum. Tinha essas pessoas que te respeitam e te acolheram nesse contexto até você poder voltar. E é algo que muitas pessoas passam, mas não comentam. Então, acho que é uma pauta importante da gente mencionar. Eu acho que quando você vai pra fora sem ter começado a trabalhar no time, então, por exemplo, você passou numa vaga e você vai começar a trabalhar no time lá. Então, você não tem contato com ninguém do time ainda. Então, você não conhece as pessoas. Isso fica complicado, porque essas pessoas do time, às vezes, não acabam dando a mesma atenção do que no meu caso, que eu já trabalhava no time, já tinha essa relação com eles. Então, quando aconteceu isso lá comigo, eles me receberam muito bem, me ajudaram, foram comigo no médico, enfim, deram toda a recepção necessária. Mas eu penso assim, os brasileiros que às vezes querem assim, eu quero me candidatar numa vaga pra fora pra ganhar em dólar. E se candidata direto já vai pra lá, pro país, é meio complicado, porque é tudo novo. A não ser que a pessoa vai antes ou já, pelo menos, viajou naquela região. Mas é diferente você viajar e você morar. É totalmente diferente. Nesse aspecto, até o clima do local é engraçado como isso interfere, porque tem local que escurece mais tarde, ou amanhece mais tarde, e eu acho que até isso é algo que interfere, né? Porque você falou um pouco disso, de como no verão foi um choque talvez um pouco menor de quando você chegou no inverno. Exatamente. Você teve esse sentimento? Exatamente. No verão, eles amanhecem mais ou menos 5 horas da manhã e anoitece 11 horas da noite, meia-noite, quando tá no pico do verão. E você vai no inverno, amanhece 8 horas da manhã, 9, e escurece 3 horas da tarde. Meu, é totalmente oposto. E aí, quando eu fui nesse período de inverno, assim, que eu realmente não sofri, mas entendi, porque a gente às vezes acaba conversando na call, né, com eles, né, e uma coisa que a gente muito pergunta é a temperatura, que é uma diferença extrema do Brasil comparado com eles. Então, foi bem diferente. Foi uma experiência assim que eu falei, eu tô em outro país, é outro lugar, não é possível. Tava aqui, tava sol, o pessoal alegre na rua, no inverno todo mundo triste. Você se sentia num país em outro país. Exatamente. Entendi. É totalmente diferente. Aí já começa mais cedo, né? Já começa às 7. Aí você começa no escuro. Deve ser bem estranho Exato. mesmo. Isso, E a com gente aqui não certeza tem essa diferença tão grande, né? Não, acho que é bem... A gente não varia muito de estação pra essa a gente teve um período de horário de verão, né? Mas era, sei lá, não vale. Não fazia tanta diferença. não fazia Quer diferença. dizer, quando tiraram, a gente falou, nossa, faz diferença, mas nem se compara com a realidade deles, né? Não. Queria fazer uma pergunta pra você. Como que essas rotinas de viagem, essas rotinas que você tem, acaba tendo uma rotina de trabalho, quais são as interferências que você tem na sua vida pessoal com elas? A gente sabe que a gente acaba criando rotinas fora do horário, né? Então, como que você vê o impacto na sua rotina pessoal, essas rotinas de viagem? Tem impactos negativos e positivos. Acho que o ponto positivo é que você acaba se desligando aqui, pelo fato do fuso horário e a distância. Então, às vezes, um problema que acontece no dia a dia dentro da sua casa não acaba chegando, porque ele já foi resolvido antes. Então, faz com que você desligue um pouco mais da rotina daqui. O lado positivo é que, às vezes, acontece alguma coisa bem ruim, você fica sabendo depois que aconteceu e acabou não ajudando em nada. Só escutou.
com relação às pessoas, você sempre adora que eu vou viajar e trago um monte de presente, então... Então as Isso é bem pessoas não legal. acham ruim, não. Elas gostam. Exatamente. Mas tem alguma coisa que você faz rotinamente, por exemplo, uma academia, um exercício físico, que você sente quando sai pra viagem, você acaba intensificando menos? Ou não? Pra você consegue adaptar essa rotina ali naquele ambiente de trabalho novo ali? Olha, tem uma pessoa do meu time que ele faz bastante academia e ele mantém o ritmo dele. Da mesma forma que ele faz aqui, ele faz lá. Mas do meu, às vezes você tá num ambiente diferente. É como se você estivesse viajando. E aí, eu não sou um cara de academia, né? Dá pra se perceber pelo porte físico aqui. Mas você vai viajar, você não vai fazer um exercício físico, fazer alguma coisa. Às vezes você vai porque você tá sem fazer nada. Mas se tem algum empecilho pra você não ir, você não vai. Às vezes você tá cansado, ou você vai jantar, ou você tem que lavar uma louça. Você fala assim, não vou fazer não. Quando eu voltar pro Brasil, eu faço de novo, entendeu? Então Aproveita o momento pra conhecer a cultura do lugar, né? Conhecer a história, passear. Exatamente, passeia, tudo. Mas durante a semana, assim, que é o período que, teoricamente, é a sua rotina do dia a dia, que era pra ser igual ao do Brasil, acaba mudando também. Não é a mesma. É a mesma. Acaba indo mais pra mais restaurantes, Exatamente. pós-horário. Você aproveita, né? Você aproveita a oportunidade de interagir. Exato. E eles também aproveitam essa oportunidade de estar mais próximo de vocês também. Sim. O pessoal lá, você falou que eles são bem fechados, né? Mas eles têm essa preocupação de apresentar algum lugar novo, alguma coisa da cultura deles pra vocês, por exemplo, olha, vamos no restaurante, esse restaurante é bem cultural mesmo, é a comida típica daqui. Você já passou por alguma situação dessa em que eles queriam te levar num lugar que pra eles era importante, Especial, pra cultura deles era especial? Olha, e normalmente eles acabam não levando porque eles têm a rotina deles, né? Tem família, a maioria tem criança e tal. Então, às vezes fica um pouco mais complicado, mas eles indicam. Então, eles falam, vai nesse lugar aqui que é um museu bem tradicional, você vai conhecer sobre a história de, sei lá, 1600, específico de algum momento. Mas, por outro lado, eles têm um fika, que eles chamam, que é o café da tarde. Só que não é um café da tarde nosso que a gente... vamos parar pra tomar café rapidinho? Eles param realmente pra tomar café e comer, e conversar. Então, cada um do time lá é responsável por organizar esse fika, trazer as comidas, e essa pessoa traz e a gente acaba comendo as coisas de lá, né? Pão, um frio diferente, enfim. Então, eles legal. trazem essa cultura nesse momento, assim, que é bem comum. Doce também, nossa, tem uns doces que eu... horrível pra mim. Eles falam, não, é gostoso, tal. Não, é gostoso. Isso é Maravilhoso. diário? Um café, o café da tarde deles uma Ora, rotina diária. Na época que, antes da pandemia, eles iam com mais frequência pro escritório, né? Então, acho que acontecia, pelo menos todo dia, assim, cada uma pessoa era responsável. E eles param, sei lá, meia hora no trabalho e tal. Mas agora, como tá o home office, eles vão pro escritório uma vez por semana. Mas, quando a gente vai pra lá, eles vão com mais frequência. De 3 a 4. Normalmente, a sexta-feira eles não vão, né? Porque nem a gente vai, né? De sexta-feira. Então, eles vão ir também. Mas é quase que rotina, assim, eles têm. Às vezes não fica, assim... Um dia na semana, às vezes fica mais robusto, com um monte de coisa. Nos outros dias, às vezes alguém traz um bolo, alguma coisinha assim. Mas sempre tem. Sempre tem algo. Se a gente fizer a analogia com o nosso escritório, né? Quando dá aquele 3 da tarde, a gente abre o iFood e vai pedir um docinho pra tomar junto com o café, né? Normal. Achei ele interessante, não sabia. Gostei do nome também. Vamos pro fica com K. F-I-K. Fica. Eu acho que eu deveria aderir no time um FICA. Achei interessante. Achei legal, achei legal. E você falou dos doces, né? Eu fiquei curiosa. Você já provou alguma outra comida típica de lá que eles ficaram insistindo e você falou, não foi? Alguma situação que você chegou no restaurante, pediu e falou, ixi, não consigo comer tudo isso aqui porque eu não curti. Olha, acho que... eu tenho alergia a peixe, né? E eles gostam um pouco mais de peixe, enfim, por causa da região. Mas o que me pega lá é que às vezes não tem muita proteína no dia a dia. Ou a proteína é algo mais vegetariano. Então a gente sente falta ali. O brasileiro gosta de arroz e feijão ali, certo? E às vezes um bife,
um frango, alguma coisa assim. Eles acabaram aderindo agora porque aumentou muito a imigração. Então, indiano, outras culturas. Então, às vezes, acabou aumentando a frequência de proteína no dia a dia. Mas já teve dias que eu fiquei e falei, meu, o que eu vou comer aqui, velho? Arroz, eles gostam bastante de batata, arroz, purê e salada. Eu falei, meu, tá faltando alguma coisa aqui. Mas de não gostar, assim, tem bastante... O chocolate deles é muito bom. Eu digo que bate-papo ali com o chocolate da Suíça. Mas tem alguns tipos de doce lá que não dá. É um paladar diferente. Da mesma forma que às vezes a gente leva doce pra lá pra eles, às vezes eu levo bis, que é coisa bem local aqui, eles acabam achando que é muito doce. E às vezes a gente come alguma coisa deles lá e fala, meu, isso aqui não é doce, alcaçuz com sal, sei lá, algum negócio assim. Aí fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas é um negócio meio diferente. Assim, a gente acaba experimentando pra experiência, mas... E nessa hora você mantém a postura do respeito e fingir que tá gostando? Não, a gente fala. Meu, não dá. Eles também falam. Às vezes, outra vez um sueco veio pra cá e comeu... Acho que era palmito. Foi palmito. Aí ele, nossa, negócio meio molenga, sei lá o que, estranho. Não tem lá, né? E eles falaram que não gostaram. Então a gente acaba sendo bem sincero nessa parte aí. Tem alguma comida ou alguma coisa que eles já comeram daqui e gostaram muito, ou que você comeu Bastante. lá e gostou muito? Nossa, um cara que trabalha no meu time acabou saindo, foi para outro time, e aí ele me mandou uma foto essa semana que teve um Fica do Brasil. E eles fizeram pudim e... Tem tema, fica agora. Tô gostando mais. Fizeram pudim e brigadeiro. Brigadeiro, eu acho que foi. E eles amaram. Eles amaram. Na última vez, que eu fui pra Suécia, também a gente fez um churrasco brasileiro lá pra eles. Fizemos a carne do jeito que o Brasil faz, que eles fazem diferente a carne lá. E fizemos salada de maionese, arroz, salada normal, enfim, outras coisas. E, nossa, eles amaram. Eles amaram. De verdade, eles gostam bastante da comida. A comida do Brasil é muito boa, né? Até hoje eu viajo para os outros países e não acho, assim, uma comida que bate, assim. Eu acho que a carne da Argentina é muito boa, mas mesmo assim a do Brasil é pau a Mas pau, não né? dá pra competir com um pudim e um brigadeiro, né? Não, a diversidade cultural que a gente tem de comida, principalmente a variedade de comida, realmente, eles vêm aqui. Recentemente veio uma americana pra cá e ela tava querendo provar tudo. Ai, mas foi muito engraçado. Ela provou de tudo mesmo. Ela provou pudim, ela provou baião de dois, ela provou tudo que ela podia. Eu falei pra ela, vai, prova uma tapioca, que ela foi pra Recife. Ela Foi do norte provou a ao sul, tudo, tapioca. porque- Ela realmente se jogou pra. Ela foi embora achando que o nosso paladar é uma confusão só, né? Porque dá pra fazer uma multiculturalidade dentro do próprio país. Exatamente. E tem a caipirinha também, viu? É o que eles mais... Toda vez que eu vou pra famosa. lá, a gente leva pra eles 1 litro de 51 ou alguma pinga aqui e açúcar. Porque lá o açúcar deles não é o açúcar refinado da cana igual o nosso, né? É produzido de outra forma. Então não é tão doce quanto o nosso. Então não fica tão bom numa bebida lá. Então a gente leva de presente. Eles adoram. Adoram. A caipirinha acho que é a campeã de todas as Caipirinha. culturas. Caipirinha, é verdade. Já ouvi. É verdade, eles olham brasileiro e pedem caipirinha. Exato. Mas aí às vezes eles querem variar também, porque aí a gente também tem isso, né? Aqui em São Paulo a gente muito mais limão, abacaxi, frutas assim. No Nordeste é caju. A mais famosa é de caju. Uhum. Aí eles também vão mudando isso, eles vão provando, né? Sem dó, eles vão que vão indo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Gostei desse assunto, eu vou levar esse assunto para um outro. Você já levou para eles alguma, por exemplo, já presenteou com alguma camisa do Brasil, algo vestuário assim, que Vestuário. é aqui do Brasil mesmo? Por exemplo, assim, já teve algo desse tipo ou Não, nunca. Os únicos presentes que a gente leva é normalmente isso. Às vezes garrafa de vinho. Garrafa de vinho, no caso, foi da Argentina que eu dei. Mas presente vestuário, até que um pouco. Não sei como vai ser a reação deles, viu? Então, nunca levei. Mas é uma boa ideia, viu? Vou levar Futebol pra mim. brasileiro, poxa vida. Porque essa questão do futebol acaba sendo, né, uma coisa global, né? E eles têm e há uma referência ainda muito grande pelo futebol brasileiro, Sim. mas nunca teve essa oportunidade. Não, mas é uma boa ideia. Nunca
Vou pensar nisso aí, refletir Você sobre. falou em algum momento que quando você viaja e volta, os amigos, a família tá tudo ansioso pelos presentes. Eu acho que eles também ficam ansiosos pelo que você vai levar. Talvez, provavelmente. E acontece de eles virem conhecer Brasil ou é sempre vocês que vão? Normalmente é a gente, né? Porque hoje no time estamos em 4 pessoas, 5. Lá estamos em 25. Então como que você vai pagar passagem para 25 pessoas vir pra cá? Então já aconteceu 2 vezes de vir. Na época que eu entrei no time, nessa época que eu entrei no time, eu fiz a entrevista pessoalmente. Então eles vieram pra cá, porque iam contratar as pessoas e tal, e aproveitaram. Mas normalmente eles vêm e não ficam muito tempo. É coisa de 1 semana, assim, e já vai embora. Não fica muito tempo. Porque, é o que eu, de novo, prezam pela qualidade de vida. Então não vão deixar filho lá, não vão deixar a esposa. É sempre a qualidade de vida em primeiro lugar. Interessante. Isso é muito legal, né? Bem bacana mesmo. Muito. Bom, estamos chegando pro final, tá? Agora acho que chegou aquele momento, que é o nosso momento do Bate-bola? bate-bola. Uhum. Bora lá? Vamos. Bora. Então, nós vamos iniciar, como a gente falou, aquelas perguntinhas em que a gente pergunta, a gente vai ler, pergunta, responde. Tá. Beleza? Fechou? Começo? Você começa, pode começar. Bora lá, Sidão. Defina, em uma palavra, a experiência de lidar com outras nacionalidades. Uma palavra. Respeito. Vamos lá. Defina, em uma palavra, a importância do inglês para o profissional de TI brasileiro. Difícil, viu? Colocar transparência. Qual a principal dica para um bom relacionamento com uma pessoa de outra nacionalidade no ambiente profissional? Olha, eu acho que não ter vergonha em se expressar e falar com outra pessoa. Essa é a dica que eu dou. Muito legal, hein? O que não pode faltar em um profissional de TI que lida com uma outra nacionalidade? Acho que sem inglês você não consegue, né? Você não consegue nem comunicar, eu acho. Acho que é isso que não pode faltar. Acho que também não ter vergonha, né? Olha eu palpitando agora. Na verdade, se você juntar as respostas dele até aqui, elas direcionam todas para o mesmo caminho, né? Qual conselho você deixa para um profissional de TI que terá sua primeira oportunidade em trabalhar com um time de várias nacionalidades? Acho que é o resumo desse podcast. Basicamente. Primeiro é você ser você mesmo. Né? Não adianta entrar num personagem só porque você tá trabalhando com outros tipos de pessoas. Seja você mesmo, seja respeitoso e tente fazer o máximo de network com essas pessoas. Não foque só no seu trabalho. A gente acaba focando no trabalho de desenvolvedor, sempre, né? Você tem que desenvolver, você tem que entregar uma atividade, mas tente criar esse relacionamento também. Ele é bem importante. A gente vê isso com as minhas viagens, a gente vê que é muito diferente quando você fica, sei lá, a pandemia, 2 anos sem ir. Parecia que a gente era uma fábrica de software e eles que mandavam a gente. Quando você faz essa viagem, você une o grupo bastante. Então, estreita a relação, né? Exatamente. Realmente o relacionamento é muito importante. Exato. Acho que fica uma mensagem muito legal para as pessoas que estão ouvindo. Eu acho que a gente já falou em outros episódios sobre quanto é importante esse relacionamento na área de TI. E eu acho que, principalmente quando a gente envolve a multiculturalidade, você trouxe isso, assim, com muito embasamento. Acho que é isso. Queremos te agradecer a sua participação. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Compartilhar a sua experiência, né, com o pessoal de casa. Obrigada. Foi muito interessante escutar a sua história. Obrigado que isso. Obrigado pela oportunidade. Que isso. Vamos lá pedir. Vamos lá. Pessoal, vocês já sabem, né? Então, mas vamos lá. Vamos pedir para vocês. Tá terminando mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Então, não esqueçam, sigam o canal, ativa o sininho, dê o like nesse vídeo, comentem muito, comentem o que vocês querem ouvir, para que a gente consiga ter cada vez mais trazer conteúdo para vocês, tá bom? Não deixem de acompanhar a gente, siga a gente nas redes sociais, beleza? E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, gente.